E aí, pessoal, hoje nós vamos começar a estudar sobre a biblioteca Matplotlib, né? E na aula de hoje nós vamos ver sobre os gráficos de linha. Primeiro passo, né, que você tem que fazer quando você vai utilizar uma biblioteca é importá-la, né? Nós importamos aqui uma parte da biblioteca Matplotlib, que é matplotlib.pyplot, que ela é responsável por desenhar os gráficos, né, que nós vamos estudar aqui nas próximas aulas. E nós importamos essa biblioteca como PLT. Isso serve para facilitar na hora que nós formos utilizar as funções dessa biblioteca. Porque assim, quando nós formos utilizar essas funções, vamos precisar escrever apenas PLT, né? E não matplotlib.pyplot, né? O que facilita bastante. Primeiro vamos ver como você vai plotar o gráfico apenas com os valores de y. Para isso, você vai precisar utilizar uma função chamada plt.plot. E aqui dentro dessa função, ela vai exigir um parâmetro, e esse parâmetro é uma lista de números. E esses números são os pontos de y que você vai... Os pontos de y, né, que vão estar no gráfico, né? Por exemplo, os pontos 1, 2, 3 e 4. E como é que funciona? Nós não definimos os pontos de x que estão associados a estes pontos de y. Então, a biblioteca vai assumir que o primeiro valor aqui está associado com x igual a zero. Vamos aqui fazer um comentário. Aqui, x igual a zero. O segundo está associado com x igual a 1, 2, 3 e por assim vai. Que é o mesmo formato que é utilizado na indexação das listas em Python, né? O primeiro item é o 0, o segundo é o 1 e assim sucessivamente. Então, para você... Nós já temos o gráfico, né? Mas nós precisamos mostrar este gráfico, fazer ele aparecer na tela. E para isso, nós vamos precisar de uma função semelhante ao print, que no caso é o plt.show. E agora, se rodarmos o código, vamos ter este gráfico que nós definimos. Aqui, como podemos ver aqui, começa aqui no x igual a 0, y igual a 1, e vai até o ponto x igual a 3, y igual a 4. Mas se nós quisermos algo mais específico, né, nós vamos precisar definir também quais são os valores de x. E portanto, nós vamos precisar de duas listas de números. Só que a função que nós vamos utilizar é a mesma, né? O plt.plot. E aí, nesse caso, quando nós... Primeiro vamos comentar aqui o gráfico que nós tínhamos feito anteriormente, né? Porque, caso contrário, ele vai aparecer antes do gráfico que nós queremos mostrar. Então, vamos fazer aqui utilizar a função plt.plot, só que ao invés de apenas uma lista, vão ser duas, como mencionei. Essa primeira lista corresponde aos valores de x e essa segunda corresponde aos valores de y. As duas precisam ter o mesmo tamanho, porque, bom, cada ponto desse está associado a um ponto deste aqui. Vamos pegar aqui x, os valores de x 1 e 4, e aqui os valores de y 1 e 16. Utilizar também a função plt.show, né, que é o print, aqui em matplotlib, e vai aparecer aqui o gráfico. E aqui nós podemos ver, nós temos aqui no x igual a 1, vai no y igual a 1, né, que não está aparecendo, mas aqui está na metade do 2, e no x igual a 4 vai até o y igual a 16, né. Esses aqui são os pontos definidos e vai gerar esta linha, né, essa reta. Nós também podemos definir quais são os valores do eixo, né, porque aqui, se nós formos observar, o eixo vai começar e terminar nos mesmos pontos que nós definimos para os valores de x e y. Mas se nós quisermos que os eixos comecem em pontos diferentes, também tem uma função para isso, né? É a função plt.axis, que axis é eixos. E aí nós vamos precisar
de uma tupla. Aí, igual não. Aqui dentro da função, né, ela vai receber como parâmetro uma tupla. O primeiro valor dessa tupla vai ser o primeiro valor de x, o segundo valor vai ser o último valor de x, o primeiro valor de y e o último valor de y. Ao rodarmos o código, nós temos aqui o mesmo gráfico de linha, né, que foi definido, só que com o eixo do jeito que nós definimos, né? O y indo de 0 a 20 e o x indo de 0 até 6. Só que aqui, ó, o gráfico de linha vai de 1 até 4 e aqui em y vai de 1 até 16. Nós não precisamos fazer gráficos com apenas uma linha. Nós podemos utilizar mais de uma linha. E para tanto, nós vamos utilizar a mesma função, que é o plt.plot, só que nós vamos utilizá-la mais de uma vez. Ao fazermos isso, vai plotar mais de uma linha, só que no mesmo gráfico. Primeira coisa que nós vamos fazer, né, vamos criar duas variáveis, uma variável para cada linha que nós queremos, né? E vamos fazer assim como nós fizemos no primeiro caso, que é apenas utilizando os valores de y. E aí vai começar com x igual a 0, né? Comentando. E vai começar com o x igual a 0. Primeira linha, né? Vamos fazer, por exemplo, 3, 8, 1 e 10. E a linha 2, vamos começar com 6, 2, 7 e 11. E aí vamos utilizar a mesma função, né? O plt.plot. Só que primeiro vamos plotar a linha 1. Em seguida vamos plotar a linha 2. Plot. Vamos ter que utilizar o plt.show, né? Nós não precisamos ficar definindo toda hora no plt.show, podemos apagar aqui. E agora sim, já está definido. E ao rodarmos o código, aqui nós temos os dois gráficos, né, as duas linhas que foram definidas. Aqui começando no 0,3 e a outra linha no 0,6. Elas apresentam cores diferentes, né? Que nós também podemos definir qual é a cor, né, de cada linha, né? Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Além de fazermos duas linhas no mesmo gráfico, nós podemos fazer dois gráficos na mesma janela, né? Bom, vamos plotar os mesmos gráficos de linha, né, que nós utilizamos no gráfico anterior, só que agora em gráficos diferentes, né? Porque dessa vez foi no mesmo gráfico. Primeiro passo, nós temos que definir a janela que nós vamos utilizar. Nos casos anteriores, a janela já foi criada automaticamente, né? Quando nós fizemos o plt.plot e o plt.show. Só que nós podemos também definir a janela utilizando a função plt.figure. E aí nós utilizamos como parâmetro figsize, né, que é o tamanho da janela, que é uma lista com dois números, né? E o tamanho máximo dessa janela é 14 por 7, né? Mas nós podemos inserir outros números aqui e a janela vai ficar menor, mas esse aqui é o máximo que ela consegue atingir. Pronto, nós já temos a janela. Se nós formos rodar o código, só vai aparecer a janela vazia, né, com o tamanho máximo, né? Nós podemos também pegar 2 por 2, né, que a janela vai ficar bem pequena. Aí. Agora, já com a janela já definida, nós vamos fazer um subplot, né? E o subplot serve justamente para isso, né, para inserir mais de um gráfico na mesma janela. E aí vamos ter o gráfico 1, que vai ser igual fig.add subplot. Fig, né, porque é o nome da janela que nós criamos.
ponto A de subplot. E aqui, como vai funcionar? O primeiro parâmetro é o número de linhas, o segundo parâmetro é o número de colunas, e o terceiro parâmetro é qual desses. É porque você vai estar criando uma matriz, né? Aqui você cria uma matriz com uma linha e duas colunas. Aí você vai primeiro percorrer as linhas, e quando a linha terminar, você vai começar a linha de baixo, né? E aí o primeiro valor, né? Como nós definimos que esse gráfico ele está na posição 1, ele vai estar justamente na primeira linha e na primeira coluna, né? E aí o gráfico 2, nós vamos utilizar o mesmo método, né? Para janela, método addPlot, addSubplot, né? E vai ser a mesma matrix, 1 por 2. E aí nesse caso, o gráfico 2 vai estar na posição 2, né? Que é a primeira linha e a segunda coluna. Aí no caso, se tivessem duas linhas e duas colunas, a posição 3 seria a primeira coluna da segunda linha. E a posição 4 é a segunda coluna da segunda linha. E agora, já definido os gráficos, nós vamos utilizar o plot, só que não o plt.plot, né? Nós vamos utilizar o plot direto no gráfico, né? Gráfico 1.plot. E aí o que nós vamos plotar no gráfico 1? É exatamente esse gráfico de linha aqui, linha 1. E aí, no gráfico 2.plot, nós vamos plotar no gráfico 2 a linha 2. E agora, se nós rodarmos o código, vamos ter os dois gráficos aqui, ó. Os mesmos dois gráficos que nós fizemos no passo anterior, né? Só que dessa vez separados, né? Aqui, duas linhas, uma linha, duas colunas, né? A posição 1 é o que começa com 0,3. Aqui, na posição 1 é a linha 1 que começa com 3 e na posição 2 é a linha 2 que começa com 6. Aqui, 0,6.